Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 17 de setembro, 24º domingo do tempo comum. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo São Mateus, onde Jesus nos dá verdadeiramente, através de uma parábola, uma aula de como ser cristão, né? Jesus nos dá uma aula nesse Evangelho de hoje. O Evangelho se inicia com Pedro perguntando para Jesus quantas vezes ele deve perdoar o irmão, né? Senhor, até 7 vezes? Mas Jesus responde: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Se a gente for fazer os cálculos na calculadora, né? Então nós vamos fazer, vai perdoar a pessoa 490 vezes, né? 70 vezes 7. Não é isso, né? Então, se uma pessoa errar 491 vezes, já não pode perdoar mais. Não foi isso que Jesus disse. Quando Jesus diz que tem que perdoar até 70 vezes 7, né? O 7 na Bíblia, ele tem um simbolismo muito grande, né? Simboliza a perfeição. O 7 é o número da perfeição. Então, quando Jesus diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7,
ele nos diz que nós temos que perdoar de uma forma perfeita. Perdoar de uma forma completa, né? Então aí ele conta uma parábola, a gente vai entender isso porque ele conta uma parábola que nos leva também a entender esse 70 vezes 7. O patrão, né, tinha um homem, um empregado que devia muito para ele, uma fortuna, aqui nos diz, né? Ou seja, uma quantia impagável quase. E ele vai cobrar. Então esse empregado, ele se coloca diante do patrão, pede misericórdia, né, para que ele não sofresse as penas dessa dívida que ele deveria pagar. O patrão, então, com compaixão, com misericórdia, perdoa essa grandiosíssima dívida que esse empregado tinha, trazendo para a nossa realidade. Quem é esse patrão? É o próprio Deus, né? E quem é esse empregado que tem uma dívida para com esse patrão? Somos nós. Qual é essa dívida? Nosso mal, nosso pecado. Então, o patrão, nós por nós mesmos não temos condições de pagar o nosso pecado, né? Mas o patrão, ou seja, o próprio Deus, olhando para a nossa miséria, ele nos perdoa de forma gratuita, né? De forma gratuita. Nos envia seu Filho Jesus, nos envia Jesus Cristo, Filho amado de Deus, para morrer no nosso lugar. Nos dá salvação de forma gratuita. E é uma pena, um peso, né? O pecado que nós não poderíamos pagar por nós mesmos, né? Pelos nossos méritos. Então nós somos redimidos pelos méritos de Cristo. Então esse empregado sai, encontra um outro empregado, né? Um amigo dele, um companheiro dele, que também o devia. E aqui diz que era apenas 100 moedas, ou seja, uma quantia infinitamente menor. O que o empregado faz? Não perdoa a dívida, né? Agarra ele, né? Sufoca ele, põe ele na prisão por conta dessas apenas 100 moedas. Enquanto o patrão já tinha perdoado uma quantia, né? Uma fortuna, nos diz aqui. Então o patrão, né? Os outros vai lá e falam pro patrão: ó, patrão, tá vendo? O senhor perdoou aquela grande quantia dele e ele não foi capaz de perdoar o companheiro. O patrão fica então furioso, né? Vai lá e o castiga, o entrega aos castigadores, aos torturadores, para que ele pudesse pagar até o último centavo da sua pena. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos assim, né? Quantas vezes nós somos redimidos pelo Cristo, nós somos redimidos por essa misericórdia de Deus e fica julgando o outro, e fica apontando o dedo para o outro, né? Ih, olha lá, ó. Ixi, eu sou muito melhor que ele. Ih, aquele lá, ó, desse jeito vai pro céu não. Ih, não sei o quê. Quantas e quantas vezes o outro erra e nós não perdoamos. O perdão, é fácil perdoar? Não. Perdoar é divino. Nós precisamos pedir a Deus a graça de conseguir perdoar. Por nós mesmos nós não conseguimos, meus irmãos. Não conseguimos pelas nossas próprias forças. Mas o perdoar é uma graça de Deus. Se você precisa perdoar alguém, peça para que Deus te ajude a perdoar, de coração mesmo. É o que nos fala aqui o finalzinho, né? É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Então, que nesse 24º domingo do tempo comum, nós possamos converter o nosso coração, né? Que o Senhor nos ajude a perdoar a todos aqueles, né, que
que nos magoaram, que nos fizeram mal, para que nós possamos sim alcançar a vida eterna. Porque se hoje nós perdoamos o irmão, é porque um dia nós fomos perdoados, fomos redimidos pelo próprio Deus. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, um grande abraço. Santo domingo a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.